dia a todos, meu nome é Luiz Aires, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre esse livro, A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, que procura responder a seguinte questão: por que pessoas boas são segregadas por política e religião? Esse livro foi publicado originalmente em 2012 e foi traduzido em 2020 pela editora Alta Cult. Ele está estruturado em 3 partes. A primeira parte trata das primeiras intuições e depois raciocínio estratégico. A segunda parte, a moralidade envolve mais do que dano e justiça. E a terceira parte, a moralidade agrega e cega. Bom, cada uma dessas partes é composta de 4 capítulos. Diante disso, considerando o número de páginas desse livro, que é bastante grande, que são 420 páginas, e a densidade do assunto, nós resolvemos dividir a apresentação em 3 vídeos, cada vídeo para tratar de uma parte. O próprio autor considera que cada parte é como se fosse um livro, mas livros para serem seguidos nessa sequência, para serem lidos nessa sequência. Bom, então iremos tratar da parte 1. E a primeira questão que se apresenta é a metáfora central da parte 1, que vai, na verdade, estar presente nos 4 capítulos. A mente é dividida, como um ginete montado em um elefante, e o trabalho do ginete é servir o elefante. Bom, isso é uma metáfora. E, na verdade, onde se fala no elefante, estamos falando da intuição, estamos falando das emoções. E onde se fala do ginete, estamos falando da razão, estamos falando da racionalidade. E então, o que o autor nos chama a atenção é a desproporção de tamanho. O elefante é enorme, o ginete é pequenininho. E por isso, então, o elefante vai para onde ele deseja. E cabe ao ginete guiar o elefante, orientar o elefante para a direção que o elefante deseja. Consequentemente, a conclusão que chegamos é que o que o autor quer nos dizer é que nós sempre, em todas as situações, sem exceção, em todas as situações, nossa primeira reação ela é emocional, ela é a reação do elefante, e em seguida o nosso raciocínio vem para justificar essa intuição, essa emoção que vem da parte do elefante. Exemplo, em qualquer situação onde a pessoa passe por uma carga emocional muito forte, a pessoa fica muito irritada e muitas vezes diz coisas que preferiria não ter dito. Mas por que disse? A pessoa disse porque a emoção foi muito forte. E o raciocínio, na verdade, ele veio para justificar aquela emoção. E diante disso, então, surge, se tem reações desproporcionais ao que possa estar acontecendo, ou se pode ter esse tipo de reação. Outro exemplo é o seguinte: quando você vê alguma coisa que você não gosta, por exemplo, você vê alguém fazendo churrasco de cachorro no meio da rua. Você tem cachorro, você cria cachorro. Você acha de uma desumanidade uma coisa absurda. Então observe, na verdade, quem está falando é o seu elefante. O seu elefante acha uma desumanidade matar um cachorrinho para as pessoas comerem. Mas e se por acaso esse cachorro já estivesse morto? O que haveria de desumanidade na pessoa fazer um churrasco de cachorro? Bom, acredito que para qualquer pessoa que tenha cachorro, a pessoa não vai comer churrasco de cachorro porque isso causa ojeriza, causa repulsa na pessoa. E essa repulsa, quem proporciona é o elefante. E a sua justificativa é alguma coisa desse tipo: não se come carne de cachorro, é um absurdo comer carne de cachorro. Então, de novo, o que essa metáfora central nos alerta é que o elefante, na verdade, ele é que toma as decisões e que o ginete existe para servir o elefante. O nosso sistema emocional é que toma as decisões e é muito rápido. E o nosso raciocínio vem para justificar
para justificar essas emoções. Conforme dissemos, a parte 1, ela é composta de 4 capítulos, que são de onde vem a moralidade, o cachorro intuitivo e sua cauda racional, os elefantes mandam e vote em mim. Mas de onde vem a moralidade? Durante muito tempo, as teorias mais comuns eram as teorias inatista e a empiricista. A teoria inatista, ela dizia que, na verdade, nós já nascíamos com um código moral inscrito no nosso cérebro. E que, então, quer dizer, a moralidade era algo inato ao ser humano, já nascia com um código moral. Os empiricistas já acreditavam em algo diferente. Eles acreditavam que, na verdade, nós não nascíamos com um código moral inscrito no cérebro. Coisa nenhuma. Que os nossos cérebros eram uma folha de papel em branco. Mas que, à medida que nós nascíamos, no contato com os nossos pais, com os nossos professores e com os sacerdotes, nós íamos desenvolvendo a moralidade. Aí, então, surge a teoria de um famoso psicólogo suíço, que é o Jean Piaget, que trouxe para a gente a teoria racionalista. E o que ele dizia? Ele concordava com a teoria empiricista quando ela dizia que nós não nascíamos com código moral e que a moralidade era adquirida. Mas ele discordava da forma como essa moralidade era adquirida. Ele entendia que a moralidade ela era adquirida única e exclusivamente no convívio de crianças com crianças. E à medida que a idade ia aumentando, a maturidade ia aumentando, e, consequentemente, o entendimento ia ficando mais claro, ia se ampliando, na verdade, esses valores morais. De acordo ainda com Jean Piaget, a moralidade das crianças ela é autoconstruída pelas crianças com base em suas experiências com o dano. Crianças sabem que as crianças não gostam de sofrer danos e por isso então elas percebem que é errado provocar danos em outras pessoas. Leva a entender a equidade e a justiça. O domínio moral ele varia de acordo com as culturas. Os países orientais têm um tipo de cultura, os países ocidentais têm outro tipo de cultura. O que predomina nos países ocidentais é a cultura individualista, de um povo educado, e que, na verdade, tem valores em detrimento dos interesses da sociedade. Quer dizer, o que importa mais é o indivíduo. E é isso, então, que prevalece. Por sua vez, nas sociedades orientais, eles são sociedades sociocêntricas, ou seja, eles, na verdade, dão uma importância para os interesses da sociedade em detrimento do indivíduo. E, consequentemente, como é um número de pessoas grande, eles têm necessidade de um número maior de valores para poder atender às diversas necessidades que se apresentam dentro de uma sociedade. Um ponto importante que eu gostaria de colocar para vocês é que o fato de ter sido comprovado através de pesquisas que as culturas variam de acordo com que o domínio moral varia de acordo com as culturas e, consequentemente, de acordo com países, foi um forte argumento para derrubar a teoria inatista. Por quê? Se, na verdade, nós nascêssemos com um código moral já escrito no nosso cérebro, não importa onde nós nascêssemos, o código seria igual. De acordo com o autor, o código moral não pode, o código moral, a moralidade, não pode ser totalmente autoconstruída pelas crianças com base na sua crescente compreensão de dano. A aprendizagem ou diretriz cultural precisa representar ter um papel maior do que aquele atribuído pela teoria racionalista. Se
a moralidade não vem prioritariamente do racionalismo, então, obrigatoriamente, ela tem que vir, né, de uma composição entre as teorias inatista e empiricista. Bom, vamos dar início ao capítulo 2, o cachorro intuitivo e sua cauda racional. As pessoas raciocinam e têm intuições, mas qual é a relação entre esses dois processos? Platão dizia que a razão pode e deve ser o mestre dessa relação. Jefferson dizia que ambos são parceiros e, consequentemente, eles têm igual importância. David Hume dizia que a razão ela é serva das paixões, né? A razão ela obedece, ela segue as paixões. Conforme já foi dito, a mente é dividida em partes, o ginete e o elefante. O que é o ginete? Ginete são os processos controlados. Por que controlados? Porque são aqueles processos sobre os quais a gente raciocina. E as intuições são os processos automáticos, ou seja, a gente não tem controle sobre eles. São reações que nós temos às inúmeras situações que a gente passa no nosso dia a dia. Fica muito evidente a gente perceber essa relação entre o ginete e o elefante nos momentos em que nós temos algum tipo de reação emocional. Quando nós temos algum tipo de reação emocional, o que nós percebemos com muita clareza é a nossa necessidade de justificar a nossa posição. E não importa, mesmo que a gente não encontre uma forma de justificar, nós vamos continuar acreditando naquilo que a gente se propôs. A gente não muda, o elefante não muda de posição, continua acreditando na mesma coisa. O modelo institucional, social, parte de Hume e o torna mais social, faz parte de nossa luta para conquistar amigos e influenciar pessoas. Bom, vamos agora abordar o capítulo 3, que trata de Os Elefantes Mandam. O autor apresenta 6 tópicos para deixar claro para o leitor, né, em que momento que é o elefante que está atuando, em que momento que é o ginete que está atuando, e mais do que isso, no sentido de mostrar com muita clareza que o elefante manda, que os elefantes mandam, né, e por que eles mandam, ou seja, pelo momento em que eles estão presentes em todos os processos que envolvam o nosso raciocínio e intuição. O primeiro tópico que o autor aborda é que os cérebros avaliam continuamente e rapidamente, né, tudo o que acontece. Então, a nossa intuição capta muito rápido e em seguida a gente entra com raciocínio. O segundo tópico que o autor aborda é que os julgamentos sociais e políticos, eles são muito rápidos, é como se fosse um flash, né? Eles são intuitivos, né? E em seguida, então, vem o raciocínio para poder justificar esse posicionamento político ou social que você tenha adotado. Os nossos estados corporais, eles influenciam os nossos julgamentos morais. Ora, veja, na verdade, o nosso julgamento, né, ele tem a ver com a nossa intuição. Então, o que está sendo dito é que, dependendo, se a gente não está bem, né, se a gente está num dia diferente por alguma maneira, né, isso de alguma maneira vai influenciar a nossa percepção. Os psicopatas raciocinam, mas eles não sentem. Consequentemente, eles têm uma deficiência no aspecto moral, porque só atua o raciocínio, ele não tem intuição com relação a coisa alguma. Ele não sente emoção, né? E é por isso que ele faz o mal e não percebe que está fazendo mal. Não existe o mal para ele, ele não tem essa capacidade de julgar o como mal, como bom. Os bebês,
eles nascem com uma intuição forte, né? E praticamente no raciocínio, ainda estão aprendendo. Mas isso já é a semente do código moral do bebê. E as reações afetivas ocorrem no lugar e hora certa dentro do cérebro. Ou seja, todas as nossas reações emocionais, né, elas são decorrentes, né, de intuições que nós vamos captando e que, consequentemente, vai ter como resultante, né, um raciocínio estratégico. Capítulo 4. Vote em mim. Eis o motivo. Estamos obsessivamente preocupados com o que os outros pensam da gente. A maior parte de uma maneira inconsciente, invisível. O nosso raciocínio funciona como um assessor de imprensa que justifica qualquer posição do presidente. Com a ajuda do assessor, podemos mentir e trapacear com muita eficácia e encobrir de uma maneira tal que até nós ficamos convencidos. Em questões políticas e morais, somos frequentemente partidários do nosso grupo. Empregamos nossas habilidades de raciocínio para apoiar e demonstrar comprometimento com o nosso grupo. Pessoal, encerramos aqui o primeiro dos 3 vídeos que nos propusemos a gravar sobre o livro A Mente Moralista. Essas publicações serão semanais. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Obrigado.